Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre planejamento de aula de Pilates. Esses dias eu fiz uma enquete lá no meu Instagram e essa foi uma das perguntas. A maior dificuldade de vocês no momento. E ficou em primeiro lugar, planejamento de aula de Pilates. Então resolvi trazer para cá um pouco da minha experiência de quem é instrutora de Pilates há 8 anos, já passou por algumas fases. Quem aqui já passou por essa fase ou está nela no momento? No início, eu tinha um caderno e anotava tudo. Por exemplo, seu João, todos os exercícios que eu ia fazer com seu João, eu anotava. Dona Maria, mesma coisa. Eu passava quase o final de semana todo fazendo dessa forma. Até que era possível, porque eu atendia 10 alunos, depois começou a ter 15, então era possível fazer. Mas vai ficando insustentável essa dinâmica de você fazer exercício, esse planejamento de exercício por exercício para cada aluno. Segundo ponto, se assim como eu, a sua entrada no mundo do Pilates foi aquele curso de 2 finais de semana, a gente precisa entender que só ele não basta. Não tem como você só fazer aquele curso e estagnar. Ele vai te dar a base ali dos exercícios, vai conhecer aquele repertório, mas não vai te ensinar, por exemplo, muitas vezes sobre sequências, como utilizar essas sequências no seu dia a dia. A gente tem aquele apanhado e também tem a prática, gente. A minha experiência. Eu conheci o Pilates no curso, nunca tinha praticado, feito exercício nenhum do método. Então, precisava também ter uma vivência de prática que eu acho muito importante. E agora eu quero que você pegue papel e caneta, porque antes da gente pensar no planejamento de aula em si, na estruturação, tem algumas perguntas que eu acho muito importante serem feitas, porque você vai conseguir definir qual é o método que você quer seguir, a linha de Pilates que você quer atuar. Então, quantos alunos você atende por horário? Você atende individual, em dupla, 3 pessoas, grupos maiores de 4 até 6 pessoas? Ou eu atendo hoje uma pessoa, mas o meu espaço aqui ele tem capacidade para atender grupos maiores e eu desejo trabalhar dessa forma. Então, a gente precisa ter isso bem definido. Segunda pergunta sobre os seus equipamentos. É aquele formato de kit de 4 aparelhos ou você trabalha com aparelhos iguais? Pensando aqui, se você faz atendimento individual ou em dupla, o kit de aparelho já vai te ajudar bastante. Agora, se você trabalha com grupos maiores, o interessante é você investir em equipamentos iguais. Vou falar a minha experiência de quem já trabalhou com os dois formatos. Meus primeiros 3 anos foi trabalhando no formato com 4 equipamentos, um de cada, aquele kit. Um barré, um reformer, uma chair e... esqueci o nome aqui. Um reformer, Cadillac, barril e chair. Esses 4. Fiquei assim durante os 3 primeiros anos. Nesse formato eu atendia ou dupla ou 3. Aí quando eu comecei a atender 4 pessoas... ficava no solo. Então, comecei a utilizar uma pessoa no solo e 3 nos aparelhos. E eu não utilizava tanto o barrel. Por exemplo, eu escolhia ali os 3 outros e o solo. Era mais ou menos assim que eu dividia. Esse foi um dos motivos da nossa primeira mudança de estúdio. O espaço ficou pequeno e a demanda estava aumentando. Eu já conseguia fazer um atendimento ali em grupo, ok. Mas aquele formato já não estava sendo tão legal. Então, esse foi o primeiro passo para a mudança. Então, comecei a explorar mais o match porque eu tinha nesse estúdio um espaço ao ar livre e uma parte na lateral que eu conseguia também fazer bastante exercícios ali. Então, foi aí que eu comecei também a estudar mais sobre os exercícios do solo e o Pilates clássico. Então, se você deseja trabalhar com grupos maiores, eu investiria em equipamentos iguais e também no match Pilates. Terceira pergunta, e essa eu vejo poucas pessoas falando ou fazendo essa associação, como que é importante a distribuição dos seus equipamentos aí no seu estúdio. Porque, dependendo da forma com que você deixa eles, você pode perder a visão da amplitude ali da sua sala. A gente precisa conseguir dar a volta no aparelho, por exemplo, para você conseguir ver o seu aluno de todos os lados. Se você trabalha em grupo, às vezes você está no canto, não pode perder a visão do aluno que está lá do outro lado. Então, é importante também essa disposição dos seus equipamentos e o espaço. Não tem como, por exemplo, você
que quer trabalhar em grupos. Um espaço bem pequeno e você colocar lá 6 pessoas, não vai ser legal a experiência, você também não vai conseguir administrar uma aula com qualidade, não vai ser interessante nem para você e nem para os seus alunos. Então pense nisso também quando for pensar no formato que você quer trabalhar. E aí a gente vai ajustar o valor. Se você faz um atendimento individual, é lógico que é um valor, se você atende em grupo, vai ser outro valor. Suas turmas, elas são mais homogêneas, bem parecidas, ou é ao contrário, bem diferente uma da outra, objetivos, necessidades, como que é aí? Aqui eu vou tentar fazer esse alinhamento. Vou dar um exemplo aqui. Eu trabalho de forma individual, em dupla e com grupos maiores. Tem também a outra parceira que trabalha mais com as gestantes e lá nós definimos que o atendimento para gestante é de 3 pessoas. Por que isso é importante? O atendimento individual aqui que eu faço é pós-parto, reabilitação, que é a área que eu mais atuo. Quando, por exemplo, chega um idoso, entrou lá em contato pelo WhatsApp, com muita limitação, as perguntas que fazemos antes, já detectamos que ele tem dificuldade de sentar, de levantar sozinho, de flexionar uma perna para amarrar um sapato, tá com muita dor. Então, essa pessoa não seria interessante trabalhar com ela no formato de aulas em grupo. Seria mais interessante dupla ou individual. Então, isso também é importante quando você for fazer o seu planejamento. A pessoa às vezes não quer pagar pelo valor da aula individual, aula em dupla. Mas, gente, eu quero que vocês entendam que não tem como a gente abraçar tudo. Então, a gente precisa estar bem claro o formato que você quer trabalhar. Porque senão, você pode ter turmas grandes, cheias, mas elas vão ficar pouco tempo com você, porque você não vai conseguir entregar os resultados. Então, melhor você ajustar em um formato que você consegue atender com qualidade do que fazer de qualquer jeito. Quinta pergunta, quem são os seus alunos? Você conhece seus alunos, faz uma boa avaliação, sabe fazer essa sincronia entre os exercícios específicos que você vai ter que passar na aula com os exercícios em comum que esses alunos precisam quando você trabalha em grupo? Isso vem através de conhecer os seus alunos e fazer uma boa avaliação. Aí depois que você responder essas perguntas aqui, nós vamos para a parte desse planejamento de uma aula de Pilates. Por quê? Conteúdo sobre planejamento de Pilates tem vários aqui na internet. Mas eu acho que o que talvez pega é que muitas vezes esses pontos que eu falei aqui não estão bem definidos. Então, como que a gente vai fazer um planejamento de aula se eu não sei qual é o método que eu quero seguir, se não está definido o formato que eu quero atuar, se é com dupla, trio, 3. Então, essas coisas precisam estar definidas antes para depois pensarmos em planejar a estruturação de aula. Alguém aqui já passou por essa fase de se questionar se o que você está fazendo aí no seu estúdio é realmente Pilates? Dúvidas sobre os exercícios, o que é, o que não é, ou achar que o que precisa para você melhorar as suas aulas é mais repertório, mais exercício. Sabe por que isso acontece? Porque muitas vezes no curso a gente aprende sobre repertório de exercícios, mas não aprende sobre a metodologia, o método que Joseph criou. Porque fica tudo muito confuso. Você vê um vídeo de uma pessoa fazendo uma coisa, outro falando outra coisa, e aí você fica na dúvida. O método, ele tem início, meio e fim. Então, eu não vou ficar o tempo todo mudando isso. Se eu quero seguir uma linha do contemporâneo, então eu vou seguir essa metodologia. Se é clássico, eu vou ter uma linha para seguir. Então, não é o tempo todo eu ficar mudando e fazendo qualquer coisa. Porque senão você vai acabar nesse limbo de ficar se perguntando se o que você está fazendo realmente é Pilates ou não. Fazendo sentido o que eu estou falando, porque vamos falar agora realmente sobre o planejamento de aula de Pilates. E eu quero que vocês anotem 3 palavras aí que vai ser importante: conhecimento, organização e estruturação. Para se fazer um bom planejamento de aula, precisamos ter conhecimento sobre o que, Ruth? Repertório de exercícios, lógico, processos pedagógicos, saber fazer adaptações. E sobre adaptações, eu acho que isso acontece mais com quem aí é fisioterapeuta. Muitas vezes, a gente aprende o exercício da forma adaptada, não da forma original final. E aí você fica só nessa adaptação. É interessante você deixar o seu aluno, depois que você faz essa avaliação, lógico,
fazer o exercício no seu formato final e depois, se necessário, você vai fazendo as adaptações. Comecei a perceber isso, as minhas aulas mudaram e mudaram para melhor, porque muitas vezes eu estava limitando ali o meu aluno. Deixa o seu aluno se movimentar. Nossa obrigação é entender sobre mecânica de movimento, a autoprática. Eu não estou falando que você deve fazer todos os dias pilates, tirar uma hora para fazer, porque eu sei que muitos não vão conseguir. Mas também não é possível que você vai fazer o exercício apenas para postar um vídeo, ou você vai fazer um exercício aleatório. Não tem como, a gente precisa ter uma vivência. Não estou querendo dizer que você deve fazer todos os exercícios do Pilates, mas aqueles básicos, o que é a base do método, você deveria praticar. É importante que você tenha troca com outros profissionais, pessoa aí que você consiga trocar experiências, feedbacks. Segunda coisa, sobre a organização. Não precisa nem falar sobre ambiente limpo, cheiroso, com luz, arejado. Só que tem uma coisa aqui, gente, que eu quero falar com vocês, que não é para vocês se compararem, tá? Com o estúdio da fulana, que tem o espelho tal, que é daquela forma. Você vai deixar o seu ambiente com o que você tem da melhor forma possível para atender os seus alunos. Faz parte dessa organização a distribuição dos equipamentos, aonde você vai deixar cada um. Isso deve ser pensado de forma estrategicamente para ajudar na sua organização durante as suas aulas. Outra coisa que faz parte também, vou dar aula, eu devo pensar no equipamento que eu vou utilizar antes. Eu vou usar o Cadillac. Vai ter algum acessório nessa aula? Vou usar molas, vai ser molas de braço, molas para os pés. Vou usar a barra móvel. Preciso já deixar tudo organizado. Então, se eu vou usar as alças de pé, aqui no meu estúdio, as alças de pé são as vermelhas. Então, vou deixar já preparado. Se eu vou utilizar a barra móvel, de que forma? Vai precisar de uma mola ou não? Como que será? Isso você deve fazer antes. E para finalizar sobre essa organização, vem também como que meu aluno vai iniciar a aula, em que decúbito. Vou pensar também em explorar mais exercícios nessa postura antes de ficar trocando para a próxima, porque isso vai fazer com que a minha aula ela fique mais fluida. Isso não quer dizer que nunca eu vou poder fazer algo diferente, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas quando a gente pensa nessa estruturação, eu vou tentar facilitar a vida tanto para o aluno como para nós também, instrutores. E a minha estruturação de aula, ela passou por algumas mudanças. Eu trabalhei muito nesse formato, de iniciar a aula com um alongamento, algo mais assim para relaxar, o corpo da aula pensando mais em força, e aí a gente traz as mobilidades, a estabilidade e a desaceleração para o final da aula. Só que com os estudos, depois fui estudando mais também sobre o clássico, eu trouxe um pouco dessa vivência do clássico para o meu trabalho no contemporâneo. Então hoje, atualmente, eu trabalho dessa forma que eu vou passar para vocês. E todo mundo que estiver trabalhando aqui comigo vai seguir o mesmo padrão. Tem como você seguir um método e o seu colaborador fazer outro método totalmente diferente dentro do seu estúdio. Vocês precisam estar alinhados, fazendo a mesma coisa, para que o aluno não sinta diferença de aula. A aula de fulano é assim, a aula de fulano é de outro formato, eu gosto mais desse, eu gosto mais daquele. Tem que ter um padrão aí de atendimento. E essa é a estrutura que eu utilizo aqui no estúdio. Primeira coisa, pré-pilates. Eu vou tirar de 5 a 10 minutinhos para esse momento, que vai ser importante para o seu aluno se conectar com a sua aula. O aluno chegou ansioso, ali naquela correria do trabalho, quem vem no final do dia. Então, eu vou utilizar exercícios que vai focar, por exemplo, na respiração, ativações importantes. Na minha aula, eu vou explorar bastante exercícios de 4 apoio. Então, preciso fazer ativação cintura escapular. Então, eu vou utilizar esse início da aula, esses 10, 15 minutos, para fazer essa ativação. Lá na frente, quando eu for passar, eu só vou relembrar. Se não lembra daquela ativação que a gente fez lá no início, preciso que você acione essa musculatura agora para fazer esse exercício. Então, vou utilizar esse momento para conexão, ativações, fazer esse aluno se conectar com a proposta da sua aula.
O corpo da aula, o que eu vou utilizar no corpo da aula? Vou pensar aqui em exercícios de fortalecimento. É lógico, vai ter mobilidade, vai ter flexibilidade, mas força, gente. Não tem como você fazer uma aula de Pilates completa só alongando, relaxando seu aluno. E aqui eu vou pensar em sequências. Sequências que elas vão ser divididas em duas. Sequências com necessidades em comum dos meus alunos e sequências específicas para cada aluno. Não quer dizer que essas sequências com necessidades em comum, eu não posso dar uma correção específica para cada aluno. Mas eu vou dividir dessa forma. Pensar naquelas sequências que todos os alunos vão precisar, nas necessidades em comum, eu vou ali correlacionar e passar os exercícios. E vou passar no final sequências específicas. Vou tirar aí de 20 a 30 minutos para essa parte. Então, 10 a 15 minutos o pré-pilates, as sequências específicas e sequências em comum, eu vou tirar ali 20 a 30 minutos e vou fazer sequências de finalização. Eu tenho gostado bastante de utilizar de sequências específicas criadas pelo próprio Joseph. Ele criou sequências de finalização, então eu tenho utilizado bastante aqui no estúdio. Eu quero que vocês percebam que nem toda aula seu aluno precisa sair do mesmo jeito, fazendo a mesma coisa. Você vai olhar para o seu aluno naquele dia, ver a necessidade dele, de acordo com o que você fez durante toda a sua aula, e vai finalizar da melhor forma que aquele corpo precisa. E de acordo com você for aplicando um método aí na sua aula, não fazendo qualquer coisa, mudando sempre, você vai ver como que vai fazer sentido as suas aulas, que os seus alunos vão perceber também nos resultados. Não tem como você não ter uma metodologia. Precisamos também ter conhecimento, porque para você conhecer esse método, a gente precisa buscar conhecimento. Se vocês sabem que o Joseph criou sequências específicas no Reformer, que cada aparelho tem um objetivo. Por exemplo, meu aluno chegou com dor lombar. Qual equipamento seria melhor para este aluno? Tudo isso ele já deixou para a gente. E muitas vezes a gente faz nem ideia. Então precisamos buscar conhecimento sobre a metodologia, independente do formato que você trabalhe, se é no clássico, se é contemporâneo. Espero ter ajudado vocês. Deixe aqui nos comentários se fez sentido, se faltou alguma coisa a ser falada, outros temas que vocês gostariam que eu trouxesse aqui para vocês, para a gente conversar, trocar ideias também, experiências. Então tchau, tchau e até nosso próximo vídeo.